Que bom esse friozinho. E se tivesse calor? Que bom também o calor, porque o Senhor nos dá, o Senhor nos sustenta, Ele nos conduz. A presença do Senhor é que faz o tempo bom. Não é o tempo em si, mas a presença de Deus é que faz o lugar e o tempo bom. E isto é maravilhoso. Quero chamá-lo neste momento a abrir comigo em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, 15 a 18. Gênesis 22, 15 a 18, será o texto base para a nossa meditação, e depois nós vamos recorrer a outros textos, porque hoje falaremos sobre o tema obedecer sem questionar, uma decisão que requer intimidade. E para isso nós vamos recorrer a outros textos também. Eu quero desafiá-lo a vir comigo. Você que está aqui neste momento, não desgrude da sua Bíblia, e você que está em casa ou em outro local e tem acesso à Bíblia, mantenha-a aberta. Você que já reuniu aí a sua família, está com o seu cônjuge, com os seus filhos, reunidos em torno da palavra de Deus. Vamos caminhar juntos aqui. Assim está escrito em Gênesis 22, 15 a 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu falei anteriormente até o 18, mas até o 19 que eu desejei ler aqui. Queridos irmãos, sob orientação e direção do Espírito Santo, o Senhor iluminador, aquele que nos abre os olhos, somente através dele, somente através da ação dele, nós temos capacidade de entender o texto na sua essência espiritual. Eu quero então chamá-lo aqui para uma meditação deste tema: obedecer sem questionar, uma decisão que requer intimidade. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um período da história em que no Brasil nós acabamos de ter aprovada a pena de morte para um inocente e indefeso. Não vou entrar no mérito do caso em si, mas a aprovação do aborto é tão maldosa que é capaz de destruir, assassinar aquele que é inocente, que não pediu para ser gerado e que também é indefeso, não tem como correr, não tem para onde fugir. Sei também que é uma escolha muito difícil de ser tomada. E a pergunta que se lançou nas redes sociais é: e se fosse a sua filha? E se fosse a sua filha? Essa pergunta ela é muito parecida com aquelas perguntas da serpente no jardim do Éden. Ela tem a função de mexer com o seu emocional e colocar a sua intimidade real familiar em pé de igualdade com os mandamentos de Deus. A minha pergunta é: como seria a reação? Eu não estou falando de pessoas não crentes, estou falando da igreja, tá, irmãos? Quero deixar bem claro isso, porque muitos levantaram e disseram a respeito deste acontecimento no contexto de aborto, e tem até evangélicos que defendem o aborto. A minha pergunta é: qual seria a reação da igreja se a igreja estivesse naquele período ali com Abraão e Abraão fizesse o que fez? O que Abraão fez? Capítulo 22, versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus, prestem atenção muito neste versículo: toma teu filho, teu único filho. Mas Abraão tinha um outro filho, mas o outro filho não era considerado porque era o filho da desobediência.
Era filho com uma outra mulher dentro de um planejamento que também não é da palavra de Deus. E Deus disse, não reconheço ele como filho dentro do propósito. Teu único filho, Isaque, a quem amas. A ênfase está aqui, filho único, Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Qual seria a nossa reação ao ter conhecimento de que Abraão passou por este desafio? Só que não foi só o ouvir o desafio, porque naquele momento eu imagino o coração deste pai. Possivelmente ele não conversou com Sara. Por quê? Sara colocou o nome de Isaque justamente porque ela não podia engravidar, e aos 90 anos ela engravidou e deu à luz e disse, chamar-se-á Isaque, porque o Senhor me deu sorriso, sorriam comigo. Esta é a essência, eu agora tenho um filho meu, não preciso mais de usar alguém para dar meu nome. E eu creio que Abraão não tenha falado com Sara, possivelmente, porque realmente teria uma reação, não sei qual foi a situação, mas o coração dele até passar toda a noite, levantar de madrugada, chamar os seus servos, pegar o seu filho e conduzi-los até o local onde o Senhor ordenara. Para piorar a situação, chega a determinado local, e então Abraão segura os servos e diz, vocês fiquem aqui, nós vamos. E o próprio filho coloca a lenha sobre os seus ombros e carrega aquela lenha. E tem uma pergunta crucial, e a pergunta crucial é, pai, nós temos aqui, e ele era familiarizado com o sacrifício, nós temos aqui a lenha para o sacrifício, para o fogo, nós temos aqui o facão, a faca, o cutelo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E sabiamente, na dependência, este homem diz, o Senhor proverá para si. O Senhor proverá para si. E acontece que eles chegam no local. E diz o texto que não é algo que Isaque não passa a saber. Ele passa a saber porque naquele momento Abraão amarra o seu filho, coloca sobre o altar para o sacrifício. Isaque era já rapazinho, ele estava carregando a lenha. Abraão já estava com 100 anos. Seria bem fácil para Isaque sair correndo. Mas Isaque não corre. Isaque manifesta uma natureza dócil, uma natureza diferenciada. E aí, naquele momento, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, ouve-se a voz de Deus e diz, calma, calma. Eu fico imaginando, porque Deus fala assim, olha para trás, ele olha e vê um carneiro ali preso pelo chifre. Que carneiro abençoado foi aquele! Quando aquele pai com seu coração extremamente entristecido, de repente ouve a voz dizendo, olha para trás, tem um substituto para o seu filho, tem um substituto para o seu filho. E então, naquele momento, Abraão desamarra o seu filho, tira o seu filho do altar, pega o carneiro, coloca no local e o sacrifica. E é aí que entra a questão que o Senhor diz para ele, olha, eu te abençoarei porque não me negaste o teu filho. Não me negaste o teu filho. Irmãos, para que nós tenhamos uma obediência sem questionamento, é necessário sim uma intimidade real com o Senhor. Mas para que tenhamos também uma intimidade real com o Senhor, nós precisamos também de um relacionamento com o Senhor. E eu convido você a retornar no capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3. Nós encontramos aqui o seguinte texto. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero aqui, só a nível de curiosidade,
o nosso português nos deu esse detalhe da obra missionária. Aqui você tem uma palavra com 3 letras, quando o Senhor chama Abrão e disse, sai. Sai. Você tem também uma palavra com 3 letras, quando o Senhor vira para Jonas e disse, vai à terra de Nínive. Sai, vai. E você tem Jesus dizendo para os discípulos e para nós, ide. Mais uma palavra com 3 letras. É só uma curiosidade do português que nos deu essa possibilidade aqui. Vamos retornar então ao nosso texto. Olha só o relacionamento deste homem com Deus, mas para isso eu preciso mostrar algo de um plano superior, porque Deus tem aqui uma separação, um chamado, ele tira Arão, ele tem aqui não só um chamado, mas também uma ordem para que saia e vá a um lugar, e este lugar é uma terra desconhecida. Seria muito bom se Deus chegasse para mim, para Damares, e falasse assim, olha, sai deste lugar e vai para a Suíça, e lá darei para você uma obra missionária. Eu saberia para onde estou indo. Mas a questão aqui é, vai para a terra que te mostrarei. Futuro ainda não é esclarecido. Mas junto com esta ordem, há também uma promessa. E esta promessa, ela é uma promessa pessoal. Te abençoarei. Mas também é uma promessa a nível nacional. Farei uma grande nação. Mas também há uma promessa que se estende além de uma nação e que cria uma nação espiritual entre todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para provar e para eliminar qualquer possibilidade de que o homem é capaz ou merecedor de alguma coisa, para mostrar que Deus é soberano e gracioso e misericordioso e que a sua ação é totalmente unilateral, é só de Deus, a glória é de Deus, a majestade é de Deus, a missão é de Deus, o Senhor então chama Abrão. Quem era Abrão? Se você ir lá em Josué 24, Josué capítulo 24, você encontrará no versículo 2 o seguinte, Josué 24, 2, você encontrará, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Dentro do propósito de Deus, Deus escolhe um idólatra, alguém que não tinha nenhum merecimento ou conhecimento espiritual de um só Deus. E Deus já começa da estaca 0, dizendo, eu sou soberano na minha missão, estou não separando um povo dentre os povos, mas eu estou formando o meu povo. Eu estou formando o meu povo. E formo o meu povo da estaca 0, de uma família idólatra. E eu separo Abrão. Eu separo este homem que não tem nenhum mérito para fazer alguma coisa. Agora preste atenção no relacionamento deste homem Abrão. Abrão, primeiro, ele tem que entender que para que haja e para que se cumpra a promessa, e para que haja intimidade, para que haja um entendimento real da vontade de Deus, ele precisa ter um relacionamento com Deus. E aí, a primeira coisa que nós entendemos aqui no versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis é, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Não é fácil. É fácil quando eu parto sabendo para onde vou. É mais fácil, ou não vou dizer fácil, vou dizer que é menos difícil. É menos difícil quando eu visito as igrejas, apresento meu plano missionário e angario lá o sustento. Não é fácil, mas pelo menos é menos difícil. Mas quando você parte para um local onde só Deus falou com você, onde não tem outras pessoas para lhe sustentar, onde você parte e para onde você não sabe,
mas mesmo assim ele obedece e vai. Ele obedece e vai. Dentro dessa intimidade com Deus, nós precisamos entender algumas necessidades para que você tenha intimidade com Deus. E a primeira é, você precisa romper com o passado. Não dá para você servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para nós vivermos para Deus e para nós mesmos ao mesmo tempo. Olha só, o Senhor Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela. Quem era a parentela? Terá e Naor. O que eles eram? Servidores de deuses, idólatras. Deus está dizendo, estou formando um povo agora, e este povo que eu estou formando é um povo separado, diferenciado, que tem um só Deus. Então você não pode ter ligação com a espiritualidade familiar que tinha antes. Ah, meus irmãos, a igreja, ao invés de continuar seguindo essa linha, a igreja brasileira retornou ao mundo, retornou ao Egito, quando Israel saiu. A igreja hoje vive muito mais pelos prazeres e os padrões deste mundo. Não tem como ter intimidade com Deus se nós não rompermos com este mundo. Vamos lembrar que aqui ele tinha o desafio de oferecer o seu único filho em sacrifício a Deus. Ele não estaria entregando para outro fazer, ele estaria executando, sacrificando o seu próprio filho. Para chegar a um estágio deste, foi necessário que ele começasse desse relacionamento, rompendo com o passado, para ter experiência com Deus. Às vezes nós olhamos para homens como Abraão, como Moisés, às vezes olhamos para homens como Josué, como Samuel, como Davi, às vezes olhamos para homens como Isaías, Jeremias, como Ezequiel, Daniel, como todos os profetas menores, oramos para os apóstolos, que homens que foram capazes de dizer o seguinte, ele ressuscitou, ainda que eu morra, mas ele ressuscitou, eu vi, eu estou aqui para comprovar. Homens na história, sem ser bíblica, que você olha e diz assim, este homem, esta mulher, que pessoa íntima de Deus, cheia de Deus. Será que nós não podemos também ser cheios de Deus? Sim, podemos, porque não eram essas pessoas, era o Deus que elas serviam. Mas para isso é preciso romper com o mundo. É preciso romper com o mundo. Nós somos homens e mulheres santos, separados para Deus e para a glória de Deus. A outra atitude dele, que nós já falamos, que é, então, ele precisava romper com o passado, mas ele precisava seguir. Não é só sair de lá e parar aqui, ele tem que dar continuidade ao projeto. E ele continua o projeto, ele vai. Mas essa ida dele é algo extraordinário, porque há nele um coração agora que quer adorar ao Senhor. Porque quando chega no versículo 7, Deus relembra sobre a aliança, e o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, vai dizer que aqui não estava dizendo a respeito de filhos, mas referia-se pontualmente a Jesus, quando no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, ele diz, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Tua descendência, que segundo Paulo está dizendo ao seu descendente, que é Jesus. Se você for para Gálatas, você vai encontrar esse texto lá. Mas eu quero frisar aqui ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Começa agora a necessidade de adorar o Senhor, de exaltar o Senhor. Muitos deuses, muitos deuses, muitos deuses, muitos deuses, mas agora uma pessoa tem um Deus só e levanta um altar para adoração. Versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que eu quero dizer é que agora este homem tem um relacionamento com Deus que vai num processo gradativo de adoração a Deus. E não importa se é culto presencial ou não, mas onde ele pode, onde ele está, ali é o lugar de adoração do Senhor, ao Senhor. A quarentena me deixou em casa, eu me esfriei. Isso não é desculpa.
Porque ele não tinha um templo, ele não tinha irmãos, era só ele. E ali ele estava adorando o Senhor. É por isso que eu quero conclamar você que está em sua casa, levante. A comunhão faz parte, embora você não possa abraçar, você não possa ficar tocando, mas faz parte. Que o seu nome venha, vamos cultuar a Deus, vamos adorar o Senhor juntos aqui também. Mas se você não pode, porque você tem alguma coisa, alguma enfermidade, ou alguma coisa que lhe proíba vir, faça do seu lar o seu lugar de adoração com a sua família também. É preciso ter esse relacionamento com Deus. Mas logo em seguida, dos versículos 10 a 20, revela que ainda estava imatura a fé de Abrão. E tem fome naquela terra e ele desce com Sara. Vamos lembrar que Sara não podia gerar. Ele desce com Sara para o Egito. E quando ele vai aproximando do Egito, ele diz assim, o negócio está meio feio, o faraó vai me matar por causa de Sara, porque Sara era muito bonita, era formosa. Então vamos dizer para Faraó que você é minha irmã. E assim fizeram. E quando então o Faraó bota os olhos em Sara, mulher bonita, quero ela para mim também, para o seu harém, e leva-a para o seu harém, chega lá, o Senhor ministra castigos. Olha só o que diz o versículo 17 do capítulo 12 de Gênesis. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai. E não era por causa de Abraão, era por causa de Sarai, porque Sarai fazia parte do propósito e da promessa de Deus. Agora preste atenção o que a fragilidade espiritual leva. Vamos lembrar que qual era a promessa de Deus a Abraão? De ti farei uma grande nação. Ele precisava ter medo de ser executado por Faraó? Não. Porque se ele fosse executado por Faraó, Deus o ressuscitaria. Porque a promessa é que dele sairia uma grande nação. E se não tem nação, ainda vai ter que nascer nação. Mas aí o que acontece? Ele tem esta recaída, e está no começo da sua fé. E Faraó o escorraça do Egito. Saia daqui, você mentiu para mim. Saia daqui e leve com você toda a sua família, os seus bens. Capítulo 15, lá está Abrão, e de repente o Senhor aparece a Abrão e diz para ele no versículo 1, não temas, Abrão, eu sou contigo. Ou melhor, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. E Abrão diz, Senhor, versículo 2, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E o Senhor fala para ele, vem cá, sai da tenda. E ele sai, olha para o céu. E ele olha, conta as estrelas se você consegue, porque assim será a tua geração. Versículo 6, ele, Abrão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E logo depois do versículo 12 até o versículo 21, aqui o Senhor confirma esta aliança dentro de um ato sobrenatural. Mas só que logo em seguida, após ter isso, novamente cai na fé o Abraão. E Sara chega e diz o seguinte, olha, já sou velha, você já é velho também, eu não posso mais ter filho, então faz o seguinte, você deita-te com a nossa serva e eu terei filhos através dela. E Abraão aceitou. Capítulo 16. E o Senhor disse, não é assim. Creia. O que eu aprendo com isso? Mesmo crendo em Deus, eu posso ter momentos de queda. Eu preciso vigiar. Porque no versículo 6 diz, ele creu no Senhor. Mas no capítulo 16 diz que ele arrumou junto com Sara um jeitinho para que o herdeiro nascesse. Deus disse, não é assim. Capítulo 17 o Senhor vai dizer o seguinte, olha, eu farei uma aliança, eu cumprirei a minha aliança. E diz aqui que ele era da idade de 99 anos quando o Senhor apareceu a ele. Sara com 89 para 90 anos também. Olha só o que diz 17.
Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Sabe, lembra lá quando Deus escolhe Abraão de uma família idólatra para dizer assim, não há qualidade nele? Deus também o treina ao fazer assim, depois, olha, primeiro, é estéril, segundo, já está totalmente impossibilitado de gerar, mesmo que não fosse estéril, e é agora que eu vou dar o filho. E é aí que nasce aquele menino ao qual recebe o nome de Isaque, capítulo 21, e vai dizer assim, versículo 6, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, por isso o nome Isaque. E é neste contexto, depois desse cumprimento miraculoso, que Deus chega e vai dizer assim: eu quero você, agora entregue o seu filho. Porque eu imagino qual era o amor de Abraão e Sara para com Isaque. Sabe, com certeza você que está aí do outro lado também, que tem o seu filho, sabe o valor que é o filho para os pais. Quantas vezes os pais são capazes de tirar da própria boca para sustentar os filhos? Dizia para Damares, nós precisamos assistir os nossos pais em todas as suas necessidades, porque eles fizeram isso conosco até agora. Eu imagino o amor de Abraão, e talvez isso pudesse tomar conta ou igualar-se ao amor dele para com Deus, e é por isso que Deus agora entra e diz: eu estarei agora pedindo a você aquilo que você mais ama, teu único filho Isaque. Vai ao monte que te mostrarei, vai até ao monte e ali oferece-o ao Senhor. Oferece-o ao Senhor, Monte Moriá. Vai lá e oferece-o a mim. Sabe o que me chama a atenção agora? Olha a diferença. Se você voltar lá no capítulo 12, 10, quando ele fala, ele mente, dizendo que Sara era sua irmã, ele vai dizer assim: porque me matarão por sua causa. E eu esqueci até de falar aqui, mas depois, lá no versículo capítulo 20, ele, depois de 25 anos, ele repete o mesmo problema com Abimeleque. Ele tem uma recaída. Ele chega lá e diz: eles vão querer me matar, então fala que você é minha irmã. E o Senhor aparece ao anjo, o anjo aparece a Abimeleque em sonho lá, e de repente fala, ele caiu de novo. Mas agora preste atenção, ele está com medo de morrer, sabendo que há uma promessa. E a promessa é: você será pai de uma numerosa multidão, de gerações, de nações. Mas agora, quando chega no capítulo 22, algo novo acontece. Preste atenção comigo, eu quero chamá-lo a vir comigo. Você também que está em casa, por favor, venha comigo. Capítulo 22, então, que é o texto que nós usamos aqui. Veja bem, ele vai dizer: toma teu filho, versículo 2. Teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E ele então, obedientemente, levanta de madrugada, pega então o seu jumento, dois servos, Isaque seu filho, racha a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus ordenou. Primeiro lá em capítulo 12, saiu como o Senhor mandou. Capítulo 22, saiu como o Senhor mandou. E esta era muito mais difícil do que a primeira. A primeira era: vai para uma terra que te mostrarei. Aqui vai e sacrifica o seu filho. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, a terra de Moriá, o monte Moriá. E aqui então está no versículo 5, e aqui eu quero frisar com você a diferença do amadurecimento deste homem, do relacionamento com Deus. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Anteriormente ele diz: vou mentir porque me matarão. Vou mentir porque me matarão. Mas agora ele diz: nós vamos porque nós voltaremos. Porque existe uma promessa.
A promessa é que em Isaque, não Ismael, em Isaque, ele faria a sua descendência. E agora, este princípio é estabelecido, ao amadurecimento. O que leva à obediência é o crer na promessa de Deus, é o entender a promessa de Deus. Então ele diz, Hebreus capítulo 6, 11, versículo, eu acho que é o 6, vai dizer justamente esta expressão. Ele vai dizer assim, melhor, versículo 13, Hebreus 11, 13, vai dizer assim, o autor aos Hebreus dizendo assim: pela fé Abraão ofereceu o seu filho, e ele sabia que Deus seria capaz até de ressuscitá-lo. Por que ressuscitá-lo? Porque havia uma promessa para ele, e quando Deus promete, não fica pela metade. Quando Deus promete, não fica pela metade. Deus promete e cumpre. Alguma coisa aconteceria, como aconteceu. Mas a grande questão aqui é crer na promessa de Deus. Não é crer naquilo que o mundo oferece, não é crer nas circunstâncias, nas adversidades, numa autoridade, na OMS, ou seja, no presidente, ou seja, no Senado, ou seja, não é crer nisso, é crer na palavra de Deus. O mundo mudou, o mundo está mais sujo, o mundo está mais corrupto, o mundo está mais entregue a Satanás, mas nós não somos daqui, nós precisamos viver na promessa de Deus, num relacionamento íntimo, num relacionamento crescente, num relacionamento que nos leva a conhecer o Senhor e viver para o Senhor. Nós precisamos dizer o seguinte: amamos sim este livro, amamos sim o que está aqui contido, amamos sim aquele quem escreveu, quem mandou escrever, amamos sim aquele que nos une e queremos estar juntos aqui, sair de Vila Velha e vir para cá, sair dali e vir para aqui, e sair de lá e vir para cá, ou você em outro local ou em outra denominação, juntos, reunidos, louvando, adorando o Senhor, porque nós temos uma promessa. E é agora que eu vou caminhar para isso. Por que que este homem obedeceu? É porque ele tinha uma intimidade com Deus. Essa intimidade veio pelo relacionamento com Deus, errando, sendo corrigido, e aceitando a correção. E quando então ele diz: eu sou diferente de todos, porque eu não sou como os demais, eu sirvo a um Deus só, e ele tem promessa, é muito maior. E eu quero então caminhar para o final, só para dizer para você o seguinte, antes de caminhar para o final. Em Isaías 41, 8, você tem: mas tu, ó Israel, servo meu, Deus falando, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha só, que doce palavra. O Senhor dizendo, assim como ele falou a respeito de Jó: observasse o meu servo Jó. Quem falou isso não foram os irmãos de Jó. Quem falou isso não foram as pessoas que estavam do lado de Jó. Quem disse isso foi o próprio Senhor, que sonda os corações. Observasse meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu o conheço. E agora também aqui quem falou isso de Abraão não foram a geração, mas foi o próprio Deus falando para Israel depois de muitos anos: descendentes de Abraão, meu amigo. Meu amigo. Só pode ser amigo de Deus quem tem intimidade com Deus. Só pode ter intimidade com Deus quem tem relacionamento com Deus. Só pode ter relacionamento com Deus quem é escolhido por Deus. Mas isso aqui, irmãos, não tem uma historinha bonita, não. Às vezes nós pensamos e achamos: ó, que história bonita, emocionante. Mas isso aqui é a sua vida e a minha vida. Porque a promessa aqui não diz respeito a Isaque, diz respeito a um segmento que aponta para Jesus. Gênesis 12, 7. O seu descendente, apontando para Jesus Cristo. O plano é muito maior. Nada acontece por acaso. Não tem mais uma historinha emocionante para ser contada. Não, não é isso. Tem um propósito estabelecido. O propósito é eterno. E a glória de Deus tem que ser manifestada em tudo isto.
E agora ele aponta para dizer, nós iremos e voltaremos, porque existe uma promessa, e a promessa não é apenas a família de Abraão, a promessa não é apenas para a nação de Israel, mas a promessa agora é para um Israel dentro das nações, o Israel espiritual. São povos dentro dos povos, pessoas dentro dos povos, que agora são chamados e benditos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um plano superior, há um plano que alcançou você e a mim. Nós somos parte deste, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos parte deste todo acontecimento em que temos que, se eu morrer, não, você não vai morrer, você tem que gerar Isaac. Então vamos arrumar com a serva. Não pode ser, tem que ser com Sara, é você e Sara. Deus não aceita novo casamento, Deus não aceita outra pessoa no relacionamento. O plano da aliança dele tem a ver com casamento, e isso tem a ver com o plano da salvação. Deus disse aqui no 22, vou repetir, pega teu filho, teu único filho. Único? Mas Ismael? Não. Este é teu filho também, mas não faz parte do que eu estabeleço. É por isso que o Senhor Jesus olhou para aquela mulher samaritana e disse assim, na verdade, 5 já tiveste. E o que tem agora não é teu. A lei pode lhe dar direitos, mas Deus não reconhece. Deus não reconhece o adultério. Deus não reconhece um novo relacionamento, assim como Deus não reconhece o seu relacionamento com o mundo, o seu relacionamento com o pecado. Deus não reconhece, porque a aliança de Deus é para que você e eu adoremos ao Senhor em todo o tempo. Voltaremos porque terá que nascer Jesus Cristo. Voltaremos porque a minha promessa tem que se cumprir. Gálatas 4, versículo 4. Na plenitude do tempo, no tempo certinho, no tempo quando Deus pré-determinou, quando Ele disse, em tal dia, com tal pessoa e em tal lugar, nascerá Jesus Cristo. Só para você uma ideia, eu sei que eu preciso parar porque o nosso tempo já está esgotado, mas a palavra é rica. Então vamos aqui. Olha só, Maria está grávida, José já foi orientado, e agora Maria já está quase nos dias de ganhar o seu bebê, e de repente chega o imperador, só que eles estão em outro local, e aí o imperador chega e diz assim, agora todo mundo indo para a sua região para fazer o recenseamento. Sai José com aquela mulher quase nos dias de dar à luz. Talvez se fosse nós entraríamos com um pedido legal para que ela permanecesse ali. E põe ela então no lombo do animal. E quando ela chega justamente em Belém, nasce Jesus. Por quê? Porque a palavra é em Belém que ele tem que nascer. É em Belém que ele vai nascer. Deus é soberano na história, fique tranquilo, descanse, santifique a sua vida, obedeça ao Senhor. Se o Senhor disse que aborto é pecado, e se fosse a sua filha, aborto é pecado, e se fosse você, aborto é pecado, não interessa. Ainda que levante todas as nações contra, se a palavra de Deus disse, nós ficamos com a palavra de Deus, e não é só aborto, tudo aquilo que a palavra de Deus condena, nós devemos repudiar, nós devemos nos humilhar, nós devemos obedecer ao Senhor sem questionar. Este homem fez isto, antes não, mas agora ele fez. Ele pega o seu filho, mas ele crê que tem uma promessa, e nós cremos numa promessa superior, porque a promessa fechou em Jesus, agora o plano é revelado, e agora aguardamos aquele glorioso dia. O céu se abrindo. Já imaginaram isso? Já, né? Já imaginou você que está em casa agora com a sua família, reunido, ou em outro local também cultuando a Deus? Já imaginou?
De repente se ouve um som, você olha, o céu está se abrindo e você é transformado, porque ainda não morreu e não é transformado. Os mortos ressuscitam primeiro, você é transformado e nós vemos então a glória, Cristo descendo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É a consumação da promessa e nós temos que aguardar isso, esperar isto. Enquanto isso não acontece, em nome de Jesus, não só que nós estamos, quem aqui está, mas também você que me assiste, em nome de Jesus, se o Senhor mandou obedecer, obedeça. Está difícil, busque conhecimento nele, tenha relacionamento com ele, intimidade com ele, para que você entenda a palavra, o propósito, a promessa, que vai num ângulo muito mais amplo do que você pode imaginar. Você só pode obedecer sem questionar se você tiver intimidade. Você só pode ter intimidade se você tiver relacionamento com Deus. E aí eu chamo a atenção. Nós nos relacionamos muito mais com outras coisas do que com Deus. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Como que eu quero ser como Elias, que orou e o céu e Deus atendeu, fazendo com o céu com que não chovesse por 3 anos e meio? Que orou depois e insistiu na oração, insistiu, e quando o moço chega e fala, está vendo uma nuvenzinha lá, pequenininha, ele disse, vamos descer porque vem chuva aí. Como eu quero ser como um Elias, se ao invés de gastar relacionamento juntamente como Elias fez com Deus, eu me relaciono com tantas outras coisas na minha vida. E só pode ter esse relacionamento com Deus quem é chamado, separado por Deus. É por isso que o Senhor disse na boca do apóstolo Paulo, a quem Deus predestinou, chamou. A quem Deus chamou, justificou. A quem Deus justificou, glorificou. Essa parte da glorificação nós ainda não alcançamos, mas ela já está no passado, já está taxada, é segurança nossa. Obedeça sem questionar, seja diferente, seja um Abraão íntimo de Deus, amigo de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos pedir ao Senhor que soberanamente e sem pedir licença, inunda o nosso coração. Inunda o nosso coração, Senhor Deus, e se há alguma coisa, algum Isaac, que ainda toma e tem tomado o lugar no nosso coração, em pé de igualdade com o Senhor, ó Pai, destrona-o, que a nossa vontade seja a Tua vontade, que o nosso coração seja o Teu coração, que o nosso olhar seja o Teu olhar, que o nosso ouvir, o nosso falar, sejam o Teu ouvir e o Teu falar, que o nosso fazer seja o Teu fazer, que andemos com o Senhor, que temamos o Senhor. Ajuda-nos a nos relacionarmos com o Senhor. Corrija-nos como fizeste com o Teu servo, o Teu amigo Abraão. Corrija-nos, repreenda-nos, santifica-nos. Queremos também ser amigos do Senhor e queremos obedecer-te sem nenhum questionamento, apenas crendo que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nos abençoes, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a doce e maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam conosco reunidos neste dia e horário. Sejam com todo o povo de Deus hoje e para
tudo sempre.